Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live. Para você que está buscando acelerar a sua recolocação profissional, conquistar a sua vaga de emprego e bombar nos processos seletivos. E o nosso tema de hoje, como conseguir um emprego que me pague mais do que eu recebo. Muitas pessoas sentem que estão andando de lado na carreira. Às vezes tem dificuldade de conseguir uma vaga de emprego, às vezes não tem dificuldade de conseguir uma vaga de emprego, mas está sempre andando de lado, ou seja, sempre conquistando as mesmas vagas. E é claro que isso com o tempo vai gerando uma certa desmotivação, uma vez que a gente quer crescer na carreira, quer ganhar mais e progredir, crescer, ocupar cargos maiores e melhores. A questão é, o que eu preciso fazer para conquistar essa progressão na minha carreira? Para poder conquistar vagas de emprego que me paguem mais do que eu estou habituado a receber, ok? Então hoje nós vamos falar sobre algumas estratégias, algumas atitudes que são importantes, que serão importantes você tomar na sua carreira, para que você... algumas técnicas, algumas ferramentas que você pode utilizar para que você conquiste essa progressão na sua carreira e não fique andando aí de lado, sempre conquistando as mesmas vagas com os mesmos cargos, ok? Essa live é para a gente desenvolver essa estratégia. O que não vamos falar aqui? Não fazemos milagres, tá bom? A gente não está aqui para fazer um milagre na sua vida e fazer que amanhã o primeiro emprego que você conseguir, você vai crescer nele, ou que você vai deixar um currículo numa empresa maior para um cargo melhor e vai conquistar aquela vaga. Então a gente não faz milagre. Você vai precisar o quê? De atitude. Então a gente vai estar aqui te ajudando para fazer o quê? Para você montar essa estratégia na sua carreira e conquistar a sua vaga de emprego. Tá bom? Primeira coisa, você precisa visualizar a sua carreira como um todo. Como é que está a sua carreira hoje? Em termos de qualificação, em termos de experiência, você é um profissional competitivo no mercado? Porque não adianta querer uma progressão na carreira, seja na empresa que você está trabalhando hoje, seja em uma outra empresa, se a sua vida profissional também não sai do lugar. Ou seja, você não busca mais do que mais do mesmo, mais do que basicamente todo profissional tem. Então você fez ali sua faculdade, tá tudo certo, eu tenho minha faculdade, sei um pouquinho de informática, tá tudo bem. Mas e aí? Com um mercado tão competitivo, onde a graduação já não é mais um diferencial. Hoje em dia, com as facilidades das faculdades EADs e muitas faculdades federais, hoje as graduações não têm se tornado, com o Enem, com essas oportunidades aí, as pessoas estão tendo mais acessibilidade às faculdades. É claro que existem situações, mas a gente vê que no mercado hoje, por exemplo, já fiz um processo seletivo para uma vaga de auxiliar financeiro, onde 80% ali tinha graduação e pós-graduação. E isso para receber aí um pouco mais do que o salário da categoria. Ou seja, o mercado está super competitivo. As pessoas estão o tempo inteiro se qualificando, buscando mais. Graduação já não é um diferencial. Daqui a pouco pós-graduação também. Hoje você faz pós-graduação com uma parcela de R$100. Daqui a uns dias pós-graduação também não vai ser mais um diferencial. Então, o que você tem feito pela sua carreira? Quais têm sido as prioridades da sua vida? Porque se uma parcela de uma pós-graduação é R$100, às vezes, imagina quantas coisas a gente não gasta que dá muito mais do que R$100 e a gente fala que nunca tem condições de fazer um investimento em uma pós-graduação, por exemplo. Quanto é hoje uma parcela de uma escola de inglês, de um idioma, de um segundo idioma? Então, como você tem olhado para a sua carreira? Isso é importante você refletir, porque você vai precisar agir. Milagre a gente não vai conseguir fazer. Então, pense aí com você como você tem olhado para a sua carreira. Se a sua carreira está estagnada, se a forma com que você tem olhado para a sua carreira está estagnada, possivelmente é por isso que você está andando de lado nas vagas de emprego, conquistando sempre os mesmos empregos e as mesmas vagas. E se você sempre faz o mínimo, provavelmente você vai ter dificuldade de progredir na sua carreira. Então a primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui hoje é a forma de você olhar para a sua carreira. É você
buscar estar acima da média, ok? Se você está olhando para sua carreira dessa forma, você vai precisar mudar isso a partir de hoje, ok? E a gente vai, tá, até o final da live, bolar uma estratégia para que você dê prioridade ao que é prioridade. Você se qualifique, porque também não adianta ser qualquer pós-graduação, não adianta ser qualquer curso, você precisa direcionar de acordo com o seu objetivo, tá? O que a gente mais vê aí durante os processos seletivos são pessoas que têm pós-graduações ou cursos que não tem nada a ver com a carreira dela. E ao invés dela estar agregando valor ao currículo, como ela acha que está, ela na realidade está perdendo tempo e dinheiro investindo em algo que não vai agregar valor e não vai ter tanta relevância para ela progredir, conquistar empregos melhores. Então a gente precisa aprender a dar esse direcionamento aí quando for fazer a nossa qualificação, ok? Então o primeiro passo é esse, olhar para a sua carreira de uma forma diferente, tá? E isso tanto em termos de qualificação, e aí a gente agora vai para o segundo passo. Como é você enquanto profissional? Porque você tem a chance de ganhar mais de duas formas. Ou na própria empresa que você trabalha, tá? Adquirindo uma promoção. Ou pleiteando uma vaga de um cargo maior. A questão é, para você conquistar uma empresa maior, às vezes eles vão pedir experiência naquele cargo, às vezes não, mas você precisa ser competitivo no mercado. E para você progredir na empresa que você está trabalhando, você precisa ter a atitude de um profissional de sucesso, tá? Eu lembro até hoje de um dos alunos da minha primeira turma, que na época foi aqui na minha cidade, foi presencial, e ele tinha um outro nome, chamava Planejamento de Carreiras e Mercado de Trabalho. E ele participou desse treinamento, foi a segunda turma, se eu não me engano, o nome dele é Gustavo. Ele foi para uma empresa de transporte, uma das maiores empresas de transporte aqui do estado de Minas Gerais, que atua no Brasil inteiro, e com 3 meses ele passou num processo seletivo interno e foi promovido. E nesse curso, é claro, eu não trabalho só fatores para que você tenha alta performance no processo seletivo, mas na sua carreira, inclusive atitudes de profissionais de sucesso. E ele colocou isso em prática e 3 meses depois foi promovido. E tem gente que fica o quê? 3, 4, 5, 6 anos numa empresa e não consegue essa promoção. Por quê? Porque ele age como todo profissional. Ele está ali simplesmente para operacionalizar. Não faço isso porque não faz parte do meu trabalho. Entro às 8, saio às 18. Ok, sou um profissional do ano. E tem gente que está fazendo muito mais. Eu lembro que eu li uma frase uma vez, tinha uma frase que falava assim: ninguém fica rico trabalhando de 8 às 18. É claro que, pessoal, não estamos falando que você deve ser escravizado dentro da sua função, exercendo várias atividades sem ganhar hora extra. A questão é, quantas pessoas às vezes têm má vontade de ficar meia hora além do seu trabalho? Estamos falando dentro dos seus direitos trabalhistas, ok? E aí, na hora que o outro é promovido, aquele que é pau para toda a obra, que veste a camisa da empresa, que é resolutivo, que não fica reclamando do problema e arruma uma solução, aquele cara que não está preocupado só com o trabalho dele, mas com o trabalho em equipe, o outro está precisando de ajuda, será que eu posso aprender a fazer isso? Tá? Aquele cara que tem a visão holística da empresa, do negócio, esse cara é o cara que é promovido. E aí essa pessoa sempre se pergunta, mas por que não eu? Por que não eu? Porque talvez você não faça mais do que a sua obrigação. E às vezes é importante a gente fazer mais do que a obrigação. Então, esses 2 fatores são fundamentais para que você inicialmente comece a mudar essa alavanca aí da sua carreira profissional, para que você comece a impulsionar a sua carreira para frente, ok? Então, qualificação, atitudes de profissionais de sucesso, e uma vez que você tiver isso na sua cabeça, você precisa o quê? A desenvolver isso na sua vida profissional. Por quê? Porque você hoje está em uma situação, tanto em termos de qualificação quanto atitudes profissionais. E é claro que isso, para virar uma rotina na sua vida, você vai precisar trabalhar aos poucos. Além de tudo isso, como eu falei, a situação do Gustavo é importante, né? O depoimento do Gustavo é importante que o quê? Você tenha
alta performance nos processos seletivos. Por quê? Tanto para você ingressar numa outra empresa, né, numa grande empresa, uma empresa que às vezes está te oferecendo um cargo maior, como às vezes para você participar de um processo seletivo interno, para uma vaga interna, né, que às vezes pode ser só com profissionais de dentro da empresa, às vezes algumas empresas fazem aquele processo seletivo misto, né, com pessoas de dentro da empresa e pessoas de fora da empresa, você precisa se destacar. Então, se você também não souber mostrar que você é o cara que vai dar conta de entregar mais do que você entrega, né, naquela função, né? Porque, claro, se você está progredindo, quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Então, você precisa mostrar que você é esse cara. E você mostra quando? Quando você participa da entrevista de emprego, é claro, né? Na sua função ali, enquanto você está trabalhando, com as atitudes que nós acabamos de falar. E também no processo seletivo, você vai receber várias perguntas justamente para identificar essas habilidades comportamentais relativas a outro cargo que você ainda não exerce. E você precisa saber mostrar isso e mostrar isso com estratégia. A mesma estratégia que a gente vem falando sempre, de forma direcionada. Para quê? Para a vaga que você está pleiteando. Então, as informações que você precisa transmitir sobre você são informações que são importantes para aquele novo cargo que você está pleiteando. E é claro que é um desafio, mas é um desafio que a gente precisa encarar na nossa carreira para poder progredir, crescer, ter sucesso, ganhar mais, chegar no topo, né? Isso aí eu acredito que é o objetivo de todos nós. Uma ferramenta, Andresa, beleza, preciso mudar isso na minha vida, preciso olhar para minha carreira de uma forma diferente, preciso ter atitude, mas por onde eu começo? Por onde eu saio? O que eu faço? Que ferramenta que pode me ajudar a desenvolver isso na minha carreira, ok? Estou aqui perdido, não sei como começar, qual curso eu faço, qual pós-graduação, estou perdido, ok. Imagino que todos vocês já ouviram falar em planejamento de carreira e tem uma ferramenta, uma estratégia que eu utilizo no meu curso, que é você criar o seu profissional-alvo. O que é um profissional-alvo, Andresa? O profissional-alvo é aquele profissional que você precisa se tornar para chegar ao topo, para chegar naquele cargo que você é. Como a gente não está falando de um objetivo muito futuro, e sim progressivo, você tem que colocar aí no seu caderno, na sua agenda, você vai criar aí o seu profissional-alvo, vai digitar no computador. E o que é esse profissional? Como você vai criar esse profissional-alvo? Você vai dar características desse profissional-alvo, características que ele precisa ter para poder alcançar esse objetivo que você tem, essa vaga que você está almejando crescer, ok? Ele precisa ter uma graduação? Ele precisa ter uma pós-graduação? Qual pós-graduação ele precisa ter, né? Que vai realmente dar destaque pro currículo dele. Quais cursos ele precisa ter? Certificações? Ele precisa ter um inglês, um espanhol? Quais habilidades comportamentais são fundamentais para ele exercer essa função? Ele precisa ter uma boa comunicação e oratória, às vezes saber falar em público, né? A gente vê que durante os processos seletivos, um dos maiores fatores que fazem muitos grandes profissionais perderem a sua vaga de emprego é a comunicação, ok? Seja pelo nervosismo, né? Ou seja, pela própria dificuldade de falar ali em público, é o que mais dificulta esses grandes profissionais de conseguirem a vaga de emprego. Por quê? A comunicação ela é a base do seu marketing pessoal. É através dela que você vai vender o seu peixe. Então, essa é uma habilidade que todo grande profissional tem que ter, todo profissional de sucesso ela tem que ter, é a comunicação. Eu preciso, então, se você não tem, existem cursos, treinamentos de comunicação e oratória que vão te ajudar a desenvolver. Então, você vai buscando outras habilidades comportamentais e técnicas que são importantes para você exercer aquela função. Eu preciso ter um espírito de liderança, né? Um hábito de tomar iniciativa, de liderar, de gerir pessoas. Eu preciso ser uma pessoa mais resiliente, porque o mercado muda o tempo inteiro e eu preciso me adaptar a ele. Eu preciso ser uma pessoa empática, proativa, dinâmica. O que você precisa ser? Ok? Então você criou ali o seu profissional-alvo. Você vai agora comparar esse profissional-alvo, que é o que você precisa ter para alcançar o seu objetivo, com o profissional que você é hoje. E aí você vai mensurar.
quais características daquela que você tem e quais características daquela que você precisa desenvolver. Aquelas que você precisa desenvolver, você vai colocar, vai fazer uma lista por ordem de prioridade para que você comece a desenvolver, tá? Esse é um primeiro passo. Por quê? Porque aí você vai começar a ser qualificado para poder alcançar o próximo degrau da escada, ao invés de ficar ali andando de lado, conquistando sempre os mesmos cargos, com os que pagam sempre os mesmos salários, ok? E aí, é claro, você vai precisar colocar em prática, você vai precisar chegar nesse profissional-alvo. Como é que eu vou fazer isso, Andresa? Planejamento, ok? Você vai definir por ordem de prioridade os fatores que você precisa desenvolver em você, sejam eles técnicos ou comportamentais, um curso, um certificado que você precisa fazer, e vai fazer o seu planejamento de carreira. E como é que a gente faz isso? Quem assistiu a live de metas já aprendeu a fazer. Você vai pegar aquele passo, aquele fator que você precisa desenvolver e você vai dar um prazo para você desenvolver. Porque se você só coloca aquela lista no papel, aquela lista nunca vai sair do papel. Ela precisa ter um prazo, você precisa ter metas e toda meta tem prazo. Então você vai colocar o que você precisa desenvolver, você vai colocar o prazo e você vai colocar como você vai desenvolver e vai adaptar o seu orçamento, né, se necessário, para que você desenvolva. Pensa só comigo, Andresa, tem pós-graduação de R$100 a parcela. E R$100 às vezes você gasta em coisas completamente desnecessárias que não vão agregar na sua carreira e que quando você viu foi gastado em besteira, foi gasto em besteiras e você não viu para onde foi o seu dinheiro. Então, quantos cursos você pode desenvolver na sua qualificação? Falta o quê? Falta você olhar com um olhar diferente para a sua carreira profissional. Ok? Porque o milagre não vai acontecer, você não vai progredir se você não fizer essa mudança na sua vida. Ok? Fez o seu planejamento de carreira, agora você começa a agir. Você vai começar a colocar em prática até que todos aqueles fatores do seu profissional-alvo sejam alcançados. Ok? E aí, é claro, o tempo que você vai alcançar o seu objetivo final ou não vai depender de você. Claro que existem alguns fatores externos que vão influenciar e é por isso que é importante que o seu planejamento seja sempre readaptado, que você sempre esteja olhando para esse planejamento conforme as mudanças, né? Para que você faça as adaptações, porque é claro que ele pode mudar, tá? E a partir daí, pessoal, é claro que você já está olhando diferente para a sua carreira. Outra coisa, qualificação, você montou o seu profissional-alvo, fez um plano de carreiras, né? Começou a direcionar toda a sua carreira para o objetivo que você quer e isso exige foco. Eu sempre eu sempre associo aquele dardo, né? Aquele jogo que tem o alvo ali. Se você está mirando nele, você tem muito mais facilidade e com muito mais rapidez de chegar àquele alvo. Agora, se você está jogando o dardo para qualquer outro lugar, né, pegando 10 dados e jogando para o alto, dificilmente, ou até, né, mirando ali, você vai ter muito mais dificuldade de alcançar o centro. Então, você precisa focar e direcionar a sua carreira para aquilo que você está propondo e esse plano de carreiras, né, desenvolver, traçar essas metas é uma forma de fazer isso. Ok? Então, a partir daí, você vai começar a desenvolver esses fatores. Mas tem um fator que é fundamental para que você consiga alcançar o seu objetivo, o alvo, que é o quê? Ter alta performance nos processos seletivos. E para isso, você vai aprender a responder sobre pontos fortes, pontos fracos, seus objetivos profissionais, onde você quer estar daqui a 5 anos. Você vai precisar fazer o seu marketing pessoal, vender o seu peixe, responder perguntas. Por que você deve ser contratado, por que você quer trabalhar nessa empresa, e isso também é um investimento profissional, ok? Você não vai aprender isso aí por osmose, né? Essa pessoa aqui, ela se dá muito bem na entrevista, então eu vou ficar pertinho dela, porque aí eu vou aprender. Não, você vai aprender também fazendo cursos e participando de lives como essa, e assistindo conteúdos que vão te ajudar a melhorar a sua performance, a responder perguntas como essa de forma estratégica, que é o que a gente muito vê durante os processos seletivos. Às vezes você vê pessoas que são grandes profissionais, mas que derrapam ali na curva
e às vezes falam algo que não deveria falar, né? Ou conversa demais, ou conversa de menos, e isso é importante e também é um investimento que você precisa fazer na sua carreira para que você, porque não adianta ter só a qualificação e chegar lá na entrevista de emprego, você não consegue transmitir que você é um profissional qualificado para aquela vaga com confiabilidade, se você não está preparado para ela. Às vezes alguém que nem tem tanta qualificação quanto você acaba ganhando a oportunidade. Por quê? Porque ela consegue transmitir, ela consegue vender o peixe dela, ela consegue mostrar que ela é a pessoa que dá conta do recado, que vai gerar resultado para aquela empresa, ok? Então, qualificação, atitude profissional e se preparar para o processo seletivo. Essas são as estratégias que você precisa começar a usar para poder crescer na sua carreira, progredir na sua carreira e começar a conquistar cargos que lhe paguem mais do que você está adaptado, está acostumado a receber. Outra coisa, pessoal, network, tá? Algumas pessoas não dão a devida importância para o network, né? Às vezes acha que o network, para que eu preciso disso? Eu não faço questão de fortalecer relações, sai da antiga empresa e às vezes sai brigado com alguém, deixa as portas fechadas, e na realidade é claro que isso não é o essencial, mas é muito importante para abrir oportunidades. Às vezes, se você é um bom profissional, eu tô conversando ali com fulano, nossa, eu tô precisando de um profissional de tal área que seja bom e tal, e eu lembro de você, olha, fulano é bom pra caramba, ela trabalhou aqui comigo e saiu por motivos pessoais, mas ela é muito boa, e faz uma indicação, que é claro, é importante você ter tudo isso, né, que a gente falou, mas que vai de uma certa forma te abrir algumas oportunidades que às vezes você nem estava esperando. Inclusive aconteceu isso semana passada com uma pessoa que é conhecida minha, uma pessoa que presta serviço para uma grande rede de supermercado aqui da minha cidade. Estava conversando com o dono da empresa e o dono da empresa pediu uma referência, né, alguém que se ele conhecia alguém, e aí essa pessoa foi indicada sem ele nem saber, ele nem deixou o currículo lá na empresa. E aí ligou para ele e falou, você pode vir aqui fazer uma entrevista comigo? Posso. Foi lá e foi chamado para trabalhar. Você percebe como fortalecer o network é importante? E fortalecer network e indicação é muito diferente do QI, que é aquela pessoa, não, dá um emprego para fulano aí, que fulano é meu chegado. Não tem nada a ver com isso, ok? São pessoas que têm boas referências profissionais suas, normalmente são pessoas que já trabalhou com você, né, que te conhecem como profissional, e em uma ocasião como essa, lembra, né, de você, e aí você pronto, conseguiu um emprego sem ter deixado o currículo. Então, fortalecer network, e isso daí é na sua própria rotina profissional, na sua própria vida profissional, estudantil também. Às vezes, professores podem ser pessoas que abrem oportunidades quando, né, somos bons alunos e mostramos atitudes bacanas ali na sala de aula, e às vezes te indica para uma vaga de emprego que você nem está sabendo, você nem deixou o currículo, e daqui a pouco a empresa liga para você, olha, fulano fez uma indicação sua, você quer vir fazer uma entrevista, quer conversar? E aí você percebe que nessa história que eu acabei de contar, a pessoa foi chamada o quê? Para uma entrevista de emprego. Por quê? Porque o cara vai querer ver se realmente ele é aquilo ali mesmo que o cara que fez a indicação fez. Ok? Então vai ser importante você, além de ter a qualificação para mostrar que realmente você dá resultado, ter atitudes, você precisa estar preparado para chegar lá na entrevista e mostrar que você tem tudo isso e que você vai gerar resultado para a empresa. Ok? Algumas objeções que muitos candidatos fazem em relação a crescer, a progredir na carreira. Uma delas é essa que a gente acabou de falar do QI, né? Que é aquela pessoa que é indicado só porque é chegado, né? Ou porque é sobrinha ali do carinha que trabalha ali. Pessoal, na realidade, já foi comprovado em pesquisas que a maioria das empresas ainda preferem ir para o banco de dados, currículo e processo seletivo, ok? Então, não fique batendo nessa tecla, tem muita oportunidade aí no mercado de trabalho. É claro que a gente está vivendo saindo de uma pandemia, espero que em breve, mas, e eu falo isso pela minha cidade, como eu trabalho com recrutamento e seleção,
e presto serviço para várias empresas, não só aqui na cidade, mas no Brasil, aqui, principalmente aqui na região no estado de Minas Gerais. E tem muita gente contratando. Só que está sendo contratado, se a gente estava passando por uma pandemia e está esse tanto de gente desempregado, é claro que a empresa vai o quê? Ela sabe que ela tem mais opções e pessoas qualificadíssimas. E é claro que ela vai buscar o profissional mais qualificado para essa vaga, ok? Até porque você imagina, você é um empresário, né? Poxa, é o desenvolvimento, é a produtividade dos meus funcionários que vão gerar retorno para mim, financeiro. Como que eu vou colocar qualquer pessoa ali? Então, não é bem assim. É claro que às vezes a gente tem realidade, principalmente cidades do interior, que tem ainda essa cultura, mas não é a maioria das empresas. E é claro, você precisa estar centrado nesses 3 fatores que nós acabamos de trabalhar aqui, que é a qualificação, a atitude, desenvolver a sua alta performance nos processos seletivos. Por quê? Porque a competitividade no mercado de trabalho tá absurda. Como eu falei com vocês, recentemente eu fiz um processo seletivo para uma vaga de auxiliar financeiro, não era nem um analista, e tinha gente lá graduado e pós-graduado, com anos de experiência na área financeira, gente ali até pessoas com inglês, com informática avançada, e vários cursos na área, inclusive cursos das certificações da Ambima, que nem são obrigatórios para um cargo de auxiliar, né? Normalmente é exigido em instituições financeiras. E se você não está fazendo, né? Se você está olhando para sua carreira ainda dessa forma estagnada, você vai ficar para trás. Então, realmente, você vai ficar andando de lado. Então, você tem que começar a olhar para sua carreira de uma forma diferente. Então, quebra essa objeção aí de que QI é só QI. Isso não existe mais. Tá? Como a gente falou, network é importante, porque vai te abrir algumas oportunidades, mas como a gente falou na história, é claro que essa pessoa vai querer averiguar se realmente você é um bom candidato, ok? Algumas pessoas questionam, empresas não querem pagar mais. Pessoal, há empresas e há empresas. A gente escuta muito isso, a empresa está cobrando muito, exigindo muito, e na hora de pagar, quer pagar um salário, um pouco mais de um salário. É claro que tem empresas que tem esse conceito, né? Mas você pode ter certeza que o nível de rotatividade lá é muito alto, porque eu tenho empresas com os 2 perfis. Tem empresas que pagam muito bem, né, para determinados cargos, e empresas que não pagam tanto, mas você pode ter certeza que a rotatividade ali é muito grande, porque a pessoa só vai ficar ali até achar uma coisa melhor, ok? Mas tem grandes empresas que pagam melhor, e aí é essa que você tem que focar. Porém, todo mundo quer entrar na empresa que paga mais. Então, quanto mais você quer ganhar, mais você tem que focar na sua carreira. Mas você tem que ter esse olhar de amor para você com sua carreira. Qualificação, atitude, alta performance nos processos seletivos. Essas são os 3 fatores de sucesso para que você conquiste melhores vagas e ganhe mais. Se você não adianta ter um e ter outro. Se você tem qualificação, às vezes até tem atitude, mas chega na entrevista de emprego e você derrapa, você perde. Se você às vezes é bom na entrevista de emprego, mas você não busca, você é aquele profissional estagnado, e isso acaba ficando até claro, né? Quando você pega o currículo e muitas pessoas travam na hora, porque muitas pessoas não buscam isso no dia a dia. Mas você que está buscando algo a mais, se você está assistindo essa live é porque você está buscando algo a mais para sua carreira, então é claro que você não é esse profissional. Então você vai começar a olhar com mais amor aí para sua carreira, ok? São as empresas, essa é uma objeção clara, são as empresas que têm que qualificar os trabalhadores. Pessoal, quem é responsável pela sua carreira é você, primeira coisa. Acredito sim que as empresas precisam dar treinamentos, até porque também é objetivo dela ter pessoas qualificadas, para poder aumentar a produtividade, para gerar retorno, mas e se você sair dali amanhã, para você alcançar algo a mais, você precisa se preocupar com esse autodesenvolvimento, ok? E aí tem uma questão muito clássica que eu vejo nas empresas que eu trabalho também fazendo pesquisa de clima organizacional, e eu vejo que na hora que a gente faz a pesquisa de clima, muitos funcionários reclamam desse fator. Porque a empresa não dá treinamento, aí a empresa faz o investimento no treinamento, não posso, esse horário não dá, não, vai ser sábado, dia de descanso, e a pessoa não está nem preocupada. Gente,
há um tempo atrás, eu era doida para fazer um curso de comunicação e oratória de um profissional que chama Alan Procópio. Inclusive, ele participou de uma live nossa recentemente e eu acho ele excelente e o treinamento dele é muito bom. E eu indico todo mundo que quer melhorar a comunicação, e essa comunicação é fundamental, né, durante os processos seletivos, fazerem um curso como esse, porque desenvolve muito. E eu notava nos meus processos seletivos que os candidatos que tinham um melhor desenvolvimento, melhor performance na comunicação, seja na dinâmica, seja durante a entrevista, tinham um curso dele. Eu era doida para fazer, mas eu não conseguia fazer um investimento. Uma vez uma empresa que eu nem trabalhava, eu prestava serviço para ela, comprou um pacote e deu para vários funcionários e me ofereceu. Eu falei que era muito interessante, que eu tinha vontade de fazer. Eu falei, não, tudo bem, pode fazer, que uma vaga é sua. E o treinamento era no domingo, tá? O domingo inteiro, de 8 a 8, tá? Eram 12 horas de treinamento. E é claro, gente, quem é que quer fazer treinamento no domingo? Mas, cara, se isso é fundamental para sua carreira, às vezes você vai ficar o domingo inteiro sem fazer nada, completamente improdutivo, mexendo em rede social. E você acha que quantas pessoas que ganharam o curso foram lá fazer um curso que é um investimento, né, até considerável, e é um excelente investimento para a sua carreira, para a sua vida, tá? Habilidade de comunicação, não somente para você passar no processo seletivo, mas para você ter uma performance melhor na sua produtividade, no seu profissional. A maioria das pessoas não quiseram ir fazer, mas é claro que eu fui. Cara, e foi um excepcional treinamento. Mas, olha só, você é quem define as prioridades da sua vida, ok? Não é a empresa que vai ser responsável pelo seu crescimento. É claro que de meio a meio, né, quando você é funcionário ali, ela precisa estar junto com você. Porém, será que a maioria das pessoas que estão assistindo essa live ou vão assistir, né, enquanto depois que ela estiver disponível no feed, iriam fazer um treinamento de 12 horas no domingo? Aí essa pessoa não pode reclamar que quando surge a vaga para ser promovida, ela não é promovida. Ou ela não pode reclamar que ela não consegue crescer na carreira. Infelizmente não, para você alcançar outros patamares, alguns sacrifícios sim, como, né, o domingo que você iria descansar, às vezes sacrificar esse descanso por um dia produtivo de treinamento é essencial, ok? Então, pessoal, não adianta você esperar ganhar mais, né? Se você está andando de lado na carreira, eu quero subir, mas se você também está andando de lado quando você tá buscando esse autodesenvolvimento, ou seja, você está estagnado ali, não faz um curso, não faz um treinamento, não faz uma pós, não abre mão do seu tempo para autodesenvolvimento, você vai ficar para trás, infelizmente. E aí, outras pessoas vão conquistar no seu lugar. Então, tá na hora de mudar isso? Vamos mudar? É claro que hoje você deu o primeiro passo, você assistiu essa live, e isso já é um passo muito importante para a sua carreira, ok? No mais, gostaria de agradecer a todos, né? Boa tarde, desejar uma ótima tarde. Vamos agora ver se tem alguma dúvida a respeito. Vamos aqui primeiro, pessoal do Facebook e do YouTube. Boa tarde a todos. Ed, Lúcia, cheguei, o pessoal aqui. A Lúcia perguntando, esse profissional pode ser inspirado em outro profissional que a gente admira? Imagino que ela esteja falando sobre o profissional-alvo. Claro que pode, pessoal, né? Às vezes você tem aquela pessoa que você admira, que às vezes já está lá no topo, que pode ser até um mentor, né? Alguém que pode te ajudar. E a mentoria, ela nem necessariamente ela precisa ser paga. Às vezes vem da própria instituição que você trabalha, da própria empresa que você trabalha, ou alguém que você conhece. Você pode ali fazer um trabalho de mentoria e buscar entender, poxa, o que essa pessoa tem, né, que ela alcança esse nível, né, que ela está nesse patamar, ela é uma pessoa admirada por todo mundo. E claro, gente, não tem nada a ver com inveja, tá, pessoal? É admiração. E você colocar essa pessoa como um profissional que você gostaria de se tornar. E sim, ela pode ser a base do seu profissional-alvo, ok? Não tem problema nenhum nisso. Agradeço a todos por terem participado com a gente. E quem vai assistir depois, um abraço, até mais!